Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio e dessa vez com mais uma mulher incrível, maravilhosa, que eu conheço há muitos anos e eu sei que ela tem muito para agregar em nossas vidas e a gente deve se expor a pessoas assim, né? Que tem algo para nos preencher, para nos encher e compartilhar das experiências, trajetórias pessoais, profissionais. E hoje a gente tem a Alzira Loureiro. A Alzira que é mãe, é esposa, é filha. E, além disso, é filha do Deus Altíssimo, como ela gosta de dizer. É profissional da saúde mental, mais um orgulho aqui para mim. Com certeza. E também é pré-candidata no município de Viçosa. Viçosa tem tudo aí, viu? Para ter essa mulher incrível. E eu sei que vai fazer grandes transformações, porque o povo alagoano, viçosense, é viçosense que fala? Viçosense. Então, vamos ouvir um pouco da Alzira. Seja bem-vinda, Alzira. Eu quero agradecer, dar uma boa tarde, Boa né? Boa tarde. Polly, e agradecer o seu convite tão especial, né? Como você mesma colocou, a gente se conhece há um tempo, nós temos Muitos um anos. caminho aí que a gente percorreu juntas. É verdade. E a vida fez a gente se encontrar novamente, né? É verdade. E assim, eu acho muito legal esse seu trabalho com o público, de uma forma que tem agregado, de uma forma que tem realizado uma proposta diferenciada com mulheres que inspiram, mulheres que levantam outras mulheres. Isso. Então, eu tenho visto muito esse contexto no seu trabalho. Que bom. Né? Que são mulheres levantando outras mulheres, que é o meu caso, é o meu trabalho, é o meu chamado. Isso. O meu chamado sempre foi trabalhar com mulheres, cuidar de mulheres. Então, assim, quando eu falo do público feminino, eu me emociono, na verdade. Dá pra ver seus olhinhos cheios de lágrimas. Eu me emociono mesmo, porque eu acredito que realmente é um chamado do Senhor Jesus. E tudo começou, né, da minha profissão, né, para a gente iniciar passo a passo e até chegar lá onde você falou, no último desafio, que é o mais presente, que é a minha pré-candidatura à vereadora da cidade de Viçosa. Mas antes dessa pré-candidatura, nós tínhamos um caminho que eu percorri, né? Então, é bem longo e um caminho que não é fácil, mas que tem sido muito gratificante, mesmo com tantas lutas, com tantas situações que acontecem no percorrer, né, das nossas vidas. Mas eu acredito que, para mim, realmente, estar podendo falar um pouco de mim, um pouco da Alzira Loureiro, um pouco da minha trajetória, é só gratidão. Gratidão a Deus e a você. Gratidão minha, né, minha gente? Porque, assim, não que a Alzira seja muito velha, né? Ela não é, mas, assim, eu conheço a Alzira tem muito tempo. E eu era uma menina. E ela já era essa mulher aí forte, que a gente sempre admirou. Eu e as minhas amigas na adolescência, às vezes chamavam tia Alzira e tal. Porque, assim, ela sempre foi muito presente na vida de todas as pessoas que estavam em torno dela. Na verdade, eu tenho essa imagem sua. E você sempre com muito afinco, cuidando das mulheres, nos ministérios de mulheres, né? Tá belíssima. Né? Uma borboleta, como ela tinha falado aqui no off. E eu conheci você assim, engajada com as famílias, com os filhos de todas as pessoas, né? Não só os dela. Mas eu quero saber, assim, como foi a Alzira aluna? Como é que a Alzira... eu vou ser psicóloga, eu sempre quis ser psicóloga. Como é que aconteceu isso? Não. Você já sabia? Não, eu nunca pensei no início, na época da adolescência, terminando, né, o segundo grau, em ser psicóloga. Mas, após algumas desistências, eu pensei, assim, como eu sempre fui muito comunicativa, sempre gostei de escutar muito, eu sempre tive uma boa escuta desde criança.
E isso eu ouvia muito dos professores. E comecei a fazer Eu mesma fiz uma avaliação de vários cursos e acabei escolhendo a psicologia, optando pela psicologia. Mas, assim, eu acredito que eu nasci para ser psicóloga. Porque quando eu iniciei o curso, você tem uma ideia, a gente entrou com 60 alunos. Sim. Se formaram 18. Nossa. Então, entre os 18, eu estava lá. Então, assim, desde o primeiro período, a psicologia, eu me apaixonei. Né? Me apaixonei. Foi amor à primeira vista. Ai, que bom. E aí, só me dediquei muito nos meus estudos, na faculdade. Inclusive, na época da faculdade, eu não ficava só limitada à faculdade. Eu sempre fui muito ativa. Então, eu já fazia... No quarto período, eu já consegui um estágio remunerado na área de psicologia. Eu fiquei estagiando na Casa da Indústria por 4 anos. Mulher para frente, né? Elas não esperam eu chegar no 8º, 10º período, não. No quarto. Não, no quarto período, eu já tive essa oportunidade. E, assim, eu nunca fui muito de desperdiçar oportunidades. Sim. Então, eu sempre fui... Quando eu recebo um convite, quando eu recebo um desafio, eu gosto de ser desafiada. Nossa. Então, eu já comecei a caminhar muito rapidamente, e aí fui para o estágio, à noite fazia um curso de gestalterapia, que é a minha formação, eu sou gestalterapeuta. Que maravilha. Fui formada pela mestra em gestalterapia daqui de Maceió, a Lenise Cajueiro. Minha mestra, minha eterna mestra em gestalterapia, sou apaixonada por ela. E fiz a formação em clínica, mas também me especializei em psicologia hospitalar, que é a minha paixão. Eita. E aí a gente vai chegar lá. E psicologia, e me especializei também em gestão em saúde pública. Como eu comecei a caminhar muito cedo na área da saúde, eu fiquei pouco tempo na clínica. Comecei com consultório, mas aí foram surgindo os desafios. Sim. Que eu acabei de falar para você anteriormente, que desafio para mim era como se fosse... Eu nunca tive muito medo de enfrentar o novo, né? Então, nunca tive essas dificuldades. Os desafios lhe movem, né? Pronto, exatamente. Eu acredito que seja isso. Então, primeiro emprego, assim que eu me formei, acho que 9 meses após a minha formação, eu já consegui o primeiro emprego, que foi no CAPS, que é referência em autismo, que foi inaugurado em 2007. Então, assim, foi meu primeiro emprego, foi a minha escola em psicopatologia. Então, assim, onde eu adquiri muito conhecimento, onde eu tive a condição de fazer parte de uma equipe interdisciplinar. Então, o CAPS Rochan Silvestre foi uma escola para mim, né? Fica lá na Jatiuca e ele é referência em autismo a partir dos 18 anos. Sim. Então, lá eu fiquei 6 anos. Mas no CAPS eu consegui outras oportunidades. Trabalhava no CAPS e aí apresentou a oportunidade do Hospital Sanatório, que eu estou até hoje. Então, no sanatório vou fazer 18 anos. Gente, 18 anos não são 18 dias. Agora imagine, né, um trabalho no sanatório há 18 anos. Quanto de experiência, de coisas vividas ali dentro, né? Muitas, muitas. Aí se tornou a segunda casa da Alzira. Sim. Né? Sanatório é outra escola, é a minha vida. Inclusive, toda essa situação que aconteceu, né, por conta da Braskem, todo mundo sabe, foi uma situação que mexeu com todos nós que somos funcionários, mas graças a Deus estamos nos reerguendo aos pouquinhos. Vocês estão funcionando onde? Estão lá ainda? Ainda não, a sede administrativa está indo para outro local, está sendo sublocado a outro local, né? E a parte de assistência, no caso, os psicólogos, as enfermeiras, os médicos estão distribuídos em alguns hospitais do estado. No meu caso, eu fico no HU, fazendo plantão no HU, com a parte dos pacientes de hemodiálise. Entendeu? Então, a gente dá esse suporte lá, enquanto o hospital vai ser redirecionado para outro local, onde eles consigam locar um espaço maior para todo mundo ir, né? Para todos os funcionários, tanto a parte administrativa quanto a assistencial.
E aí, por enquanto, a gente está assim, mas está sendo construída a nova sede lá na Josefa de Melo e todo mundo está na torcida, porque, assim, quem faz parte daquela família tá muito... Assim, foi uma perda, né? Com Não deixa de ser uma com perda. certeza. Mas a gente tá todo mundo se preparando, tá tendo As capacitações. expectativas estão altas, né? Exatamente. E daqui a pouco vai começar tudo de novo. Toda a nossa rotina, Vai sim, vai sim. né, de 18 anos vai continuar. E de pessoas que já tá lá 32 anos, tem pessoas com 35 anos, a gente... Isso, vocês são referência mesmo. É. Isso, vocês são. Agora, Alzira, eu tenho uma curiosidade. Esse seu percurso todo, profissional, você já era casada ou você casou depois? Quando foi que a Alzira resolveu casar? Eu quero saber, né? Dá um pouquinho da Alzira mulher, né? Que a gente tem um pouquinho de curiosidade. Então, menina, eu sou muito apressada. Então, eu casei em abril de 2005. Sim. Resolvi o meu casamento todo, uma festa imensa. Meu pai, única filha, mulher. Então, ele quis tudo, quis igreja, quis festa. Casou lá, em Viçosa? Não, casei aqui. Aqui? Casei aqui em Maceió, porque na época eu estava mais aqui, né? Então, assim, a gente fez muito... E as pessoas de lá vieram pro meu casamento. Veio uma caravana de Viçosa, né? Mas eu casei aqui e a gente casou, eu e Davidson, que é o meu esposo. É um homem espetacular, extraordinário. Amor, te amo. Assim, é o meu casca de bala. Todo mundo tem que ter um, né? O dela é o Davidson. O meu é o Davidson. Então, assim, Davidson é um presente de Deus na minha vida. Nosso casamento tem... Na verdade, de história, nós temos 28 anos. Apenas? Juntos, apenas, né? Apenas Namoro, 3 décadas. noivado e casamento. E ele é de lá também ou é daqui? Ele é de lá. Ele é de lá e a gente se conheceu lá. Gente. Começou a namorar, noivamos e casamos. Olha que coisa, minha E gente. assim que eu casei, com 3 meses, eu fiquei grávida do Devinho, meu primeiro filho, né? Sim. Meu primogênito. E aí eu tava me formando em julho, que foi a festa, né? O baile da formatura. E não sabia que tava grávida do Devinho de 1 mês. Eita. Pois é, e depois de uns dias foi que eu descobri que tava grávida dele. Meu Deus, que coisa. Olha, os ciclos, né? É, Um ciclo se abrindo, outro se bem. fechando. Aí, quando eu fiquei grávida, eu voltei toda aquela atenção para minha gestação. Primeira gestação, aí os avós, todo mundo paparicando, a filha, a mulher, né? A única, né? O meu irmão já tinha tido filho, que era o Netinho, você conheceu, Sim. o Netinho, meu saudoso sobrinho Netinho, filho também, que foi um filho que eu cuidei também, Sim. que eu tenho na minha memória afetiva muito, muito presente. E veio a gestação, como eu te falei, do Devinho. Então, eu me voltei para essa área da minha maternidade, né? Me dediquei de corpo, porque assim, geralmente eu sou muito intensa. Sim. Quando eu vou mergulhar em algo, eu me dedico totalmente. E aí foi só muito chamego, procurando enxoval. Olha que bom, assim que terminou a faculdade, né? Porque não precisava ficar se dividindo. E assim, foi acontecendo as coisas tão naturalmente que quando o Devinho tinha 1 ano, o Devinho, no aniversário de 1 aninho do Devinho, eu lembro que foi o circo, o tema. No outro dia, eu comecei a trabalhar. Eita, foi Em mesmo. Novo Lino, no CRAS de Novo Lino. E de Novo Lino, eu fui pro sanatório. Do sanatório, eu entrei no CAPS. Ela não para. Então, foi assim, foi uma trajetória muito... E assim, aí eu sempre tive suporte com o Devinho, né? Que é a minha mãe. Minha mãe é uma mulher Aquele forte. que a gente chama de rede de apoio, né? Isso, minha mãe é uma mulher muito forte, determinada. Ela me deu um suporte muito grande com o Devinho. Inicialmente, foi meu primeiro filho. Então, os momentos que eu trabalhava, ela ficava. Com o Devinho. E o meu esposo também, né? Meu esposo ele estava trabalhando em Maceió e como eu tinha essa rotina de estar hoje em Maceió, outro dia eu estava em Novo Lino, outro dia eu estava em outro local. Enfim, aí ele também dava... O que eu lembro muito suporte dele, do seu esposo, é essa presença realmente paterna.
né? Eu sempre vi realmente ele muito presente na vida dos meninos, inclusive do netinho também. Exatamente, Né? exatamente. Não é Ele só... foi um pai para o netinho também. Justamente. Então, assim, é um cara que a gente que tá um pouquinho mais de longe, mas a gente admira muito também, vocês como família, né? E é isso, minha gente, essa mulher não para. Meu Deus do céu, até eu já fiquei, meu Deus, será que eu daria conta, mas ela dá conta? A Alzira é uma mulher mais tímida, extrovertida, como é a Alzira? Não me acho tímida, mas eu sou um pouco reservada. Não, mas não sou tímida. Eu sou reservada em algumas situações particulares. Mas sou comunicativa, sou extrovertida, gosto de falar. Se você deixar, eu vou falar muito, viu? Então pode falar, a gente tá aqui só para te ouvir. Você vai ter que parar. Então, assim, eu sou conhecida porque gosto muito de falar, gosto de me expressar, sou muito expressiva. Minhas expressões, eu sou muito verdadeira, eu sou muito transparente. Né? Gosto Quando eu estou muito triste, todo mundo percebe. Quando eu estou muito feliz, todo mundo percebe. Então, porque eu acho que essa transparência... Você é transparente. Faz parte da minha característica, do meu estereótipo, da minha personalidade. Sim. Né? Então, assim... E aí, a psicologia, voltando um pouquinho, ela sempre será a minha paixão. Cuidar de pessoas, ouvir pessoas, escutar histórias. Né? Então, assim, cada andar lá do sanatório, eu também fiquei muito tempo responsável pela visita da UTI, né? Junto com o boletim médico. Então, eu consegui fazer parte de vários momentos difíceis de muitas pessoas, mas também consegui ajudar, dar esse suporte. Então, para mim, mesmo nos momentos mais delicados, quando acontecia no hospital, e eu chegava em casa, eu dizia, poxa, que bom que eu consegui ajudar alguém, Sim. Que bom que eu consegui escutar um pouco a dor daquela pessoa, que eu consegui fazer algo por ela, e aquilo nunca me deu vontade de parar. Eu nunca tive vontade de parar na psicologia. Sim. Né? Nunca tive mais e nem tenho vontade de ser de ter outra profissão. Realmente eu amo ser psicóloga, né? E aí nessa história da psicologia eu conheci Jesus, né? Então, é isso que eu já ia entrando, minha gente. Esse jeito dela de ser extrovertido nos momentos que tem que ser, mas ela é uma mulher muito séria também, muito firme nas convicções. Uhum. Você é muito firme também. Conselheira nata, né? Os conselhos sempre muito realmente viáveis. Então, você realmente está na profissão certa. Acho que não teria outra profissão para você. E aí Deus vai te usando aonde Ele quer, no momento que Ele quiser, né? Verdade. E Ele escolheu a profissão certa porque aí a Alzira consegue entrar em todos os espaços. Onde tem gente, onde tem ser humano, você pode fazer a diferença lá. E aí Cristo te alcançou. Me alcançou. Eu já tenho 15 anos que eu conheci Jesus. Né? E a minha vida mudou muito quando eu conheci Jesus. E com esse novo início, esse novo ciclo, é porque muda a vida da gente, né? Sim, é verdade. E aí eu só tinha o Devinho, meu esposo, nós nos convertemos praticamente no mesmo tempo. E aí nós congregamos em uma igreja aqui em Maceió por bastante tempo. E aí nessa congregação, como realmente eu acredito que é o meu chamado, não poderia ser diferente, era trabalhando com o público feminino, né? Então, todo o meu serviço como cristã, né, como mulher cristã, foi trabalhando com mulheres, liderando mulheres, grupo de mulheres, vários discipulados, eu era líder, liderava grupo de louvor, discipulado, né? A maioria dos eventos, né, que a congregação fornecia, eu estava à frente. Então, sempre estive presente em todas as situações onde eu poderia estar, de alguma forma, ajudando. E no público feminino, né? Então, assim, eu acredito que Deus, Ele realmente me deu esse chamado. Cuidar de pessoas. Né? Cuidar de gente, cuidar do ser humano. E da melhor forma, né?
acolhendo, apoiando, fazendo escuta, que é o que eu amo. Ô, Alzira, e nessas escutas, dentro dos ministérios, tem algum tema que você lembre que era muito mais corriqueiro do que outros? Com as mulheres? Sim, sim. As mulheres, o público feminino, tem algo que me chamava muita atenção na época que eu estava muito à frente desses grupos espirituais, né? Então, assim, eram muitas feridas. As mulheres, elas apresentam muitas feridas na alma, né? Então, Deus sempre me colocava nesse papel de ser um instrumento para a cura da ferida da alma de algumas mulheres. Então, sempre a Alzira estava fazendo o papel de enfermeira de Jesus. Sim. Então, eu sempre era a enfermeira, né? Ele me dava alguém para tratar, para ser remédio para aquela pessoa. Então, cada uma na sua particularidade de dor. Isso, né? que ninguém é igual, né? Ninguém é igual. E a gente tem que, quando a gente recebe esse chamado e gosta de lidar com pessoas, a gente tem que entender que ninguém é igual a ninguém. A gente tem que ter um respeito pelas particularidades, pelo indivíduo, pela diferença, pela distinção. E é isso. E Jesus é isso. Jesus, ele ama todos, né? Ele amou, ele não faz exceção de ninguém. Jesus nos ensina muita coisa. É verdade. E eu fico pensando assim nos atravessamentos, né, das mulheres, porque você encontrava mulheres casadas, mulheres solteiras, mulheres com filhos, mãe solo também, né? Então, eu acredito que eram muitas circunstâncias ali, né? Muitas, muitas. Então, assim, e você, Paula, entrou num ponto muito, muito relevante, porque, assim, a igreja, ela é considerada um hospital. Sim. E eu trabalhava num hospital, né? Eu trabalhava na minha profissão no hospital e a minha vida como serva de Cristo era dentro de uma igreja. E ali, como eu falei a você, as feridas que chegavam eram adolescente. Na sua época, que você já me via como uma mulher, você era uma adolescente, né? Eu lhe conhecia uma adolescente. Acho que você era do grupo do Netinho, meu sobrinho. Né? Então, eu tive momentos com as adolescentes, eu tive momentos com as jovens adultas, eu tive momentos com as casadas, eu tive momentos com as mulheres que já eram viúvas, né? Já tiveram perdas. Então, assim, Deus me colocou em várias situações com o público feminino dentro da minha trajetória cristã, né? E, assim, era interessante que até no trabalho, né? Como eu era, assim, eu sempre, eu glorifico o nome do Senhor por isso, eu sempre tive no meu trabalho, principalmente no sanatório, as pessoas realmente me viam como uma mulher de Deus. Né? Então, as pessoas procuravam a Alzira. Alzira, você pode orar por mim? Ai, que coisa boa. Né? Alzira, você pode fazer uma oração por mim? Amigos de lá do trabalho. Alzira, tem uma amiga minha, né? Eu tenho 2 Fabianas na minha vida, né? Uma que está aqui comigo, me acompanhando. E tem uma que está me acompanhando lá em Viçosa, que trabalha comigo no sanatório, e está me acompanhando também lá em Viçosa. A Fabi Guzmão, né? Que ela é farmacêutica de lá do sanatório. Então, sempre que ela estava nos momentos assim dela, ela, amiga, ora por mim. Ela dizia que confiava na minha oração como ela confiava na oração da avó dela. Eu digo, meu Deus, que responsabilidade. Então, geralmente, acontecia isso. As pessoas me viam como, ela é uma mulher de Deus. E, assim, outras igrejas que me conheciam, como a Presbiteriana de Viçosa, me convidava para ministrar nos eventos de mulheres. Tem um evento em Viçosa, que é entre nós mulheres. Então, eu sempre fui convidada para ministrar nesse evento que tem anualmente na igreja. Na igreja que a missionária Val é líder, eu também fui convidada num evento de mulheres para ministrar. O evento Fortalecidas. Você é uma mulher de responsa, porque esses ministérios, para você entrar, tem que ser realmente uma mulher de responsa. E assim, chegou um momento que Jesus me mostrava que eu precisava mergulhar mais profundamente. E eu disse, meu Deus, e ele me dava sonhos. Né? Sonhos, assim, bem reveladores. E eu sempre acreditei muito. Meu esposo dizia assim, quando você sonha, eu não quero nem saber. Mas eu acho que isso é a nossa conexão com Deus. Né? Para quem acredita, para quem tem fé, estou falando aqui
um pouquinho da Alzira, filha do Deus Altíssimo, né? A Alzira que sempre quis ter essa conexão e que está hoje aqui por conta dele. Não, mas eu acredito também piamente que Deus fala através de sonhos. E aí Deus sempre me deu muitos sonhos. Aí teve um sonho que ele me mostrou assim e ele me mostrou eu gestante, no sonho eu estava gestante, entrando numa sala de parto. E após esse sonho, acho que uns 15 dias após, Deus abriu as portas, eu fui para um curso em Goiânia sobre cura de mulheres, um curso de imersão, né, com a Ângela Cirino, que é uma das psicoterapeutas mais conceituadas, e ela também é cristã, né, uma pastora, Ângela Cirino. E eu fiquei uma semana lá e foi muito, muito, muito de Deus, foi um momento assim sobrenatural. Cura da alma. E ali eu não fui mais como líder, né? Ali eu fui a paciente. Para que eu viesse e após esse trabalho desse congresso, desse encontro que a gente fez lá, foi uma semana em Goiânia, quando eu voltei, Deus me deu um projeto lindo, né? Que foi realmente a gestação que ele tinha me dado, né? E ele tinha era uma gestação fora do comum. Quando eu olhava para a barriga, eu lembro ainda desse sonho muito real na minha cabeça. Era uma barriga que... Eu tive 2 gestações, as minhas gestações foram barrigões, mas essa gestação parecia que eu estava carregando quíntuplos. Então, assim, e eu entrando na sala de parto. E quando eu ia para a sala de parto, eu lembro que tinha 2 mulheres na minha frente. E quando você vai para uma fila de banco ou de qualquer coisa, você vai respeitar a fila. Sim. E eu fui respeitar a fila. Quando eu vi as 2 mulheres, eu fiquei atrás delas, como se tivesse que uma fila para cada mulher entrar na sala de parto. Aí eu fiquei quietinha assim, segurando a minha barriga. Aí foi quando eu levantei o rosto, que quando eu levantei, eu escutei uma voz. Vem, Alzira. Aí eu olhei assim para as 2 mulheres, aí ele fez, vem, Alzira. Vem, Alzira, é a sua vez. Eita. Aí pronto. Quando eu entrei, eu não vi mais nada, o sonho terminou, só vi uma luz muito forte. E aí foi que o ministério foi, assim, deslanchando de uma forma, Deus foi me usando de uma forma sobrenatural nessa área de cura em mulheres. Cura da alma, feridas da alma. Aí Deus me deu um projeto que eu não vou esquecer nunca, né? Que foi florescer e frutificar, né? Então, eu implantei esse projeto na época, lá na congregação, que eu fazia parte. Muito forte isso. E saí levando para outras igrejas também, né? Outras igrejas foi sabendo, e aí foram me chamando, e eu ia para outras igrejas, e mulheres eram curadas, né? Eram abençoadas. E depois veio outro projeto que o Senhor me deu, que foi o Escolha Voar, né? Que foi todo um processo da borboleta, que é o meu símbolo. Esse eu não sabia. O meu símbolo é a borboleta. E tá uma delícia, água de coco. Que bom. Obrigada. E a borboleta, eu lembro que nessa época desse projeto da borboleta, eu fui estudar toda a biologia da borboleta, né? Todo o processo da borboleta, como a largata, como na fase do casulo, até ela se transformar em uma borboleta. E Deus foi me dando a palavra. E assim, foram... Aí eu fui para Arapiraca, Deus me levou para Arapiraca, Deus me levou para outras cidades, São José da Laje, para aplicar esse projeto. Sim. E Deus foi me levando. Onde Ele levava, eu ia. Né? Deus me levou para Viçosa, né? Também para aplicar esse projeto. E... Ele acontece ainda em Viçosa? Acontece. Eu fiz um último encontro com mulheres em Viçosa. Eu acho que nós estamos em maio. Foi antes do período de carnaval. Acho que foi em finalzinho de janeiro, fevereiro. Só que aconteceu a pré-candidatura, aí eu dei uma stand-by um pouquinho. Stand-by, porque aí a correria está muito grande nessa questão. E aí Deus foi dando, né? E até em Viçosa eu já iniciei, né? E aí iniciei, que foi com testemunho. E aí Deus vai dando tudo novo, né? Deus, porque o meu primeiro encontro com as mulheres de Viçosa
Foi muito significativo, porque foi o período da perda do meu filho. Então, lá você iniciou com testemunho, o seu testemunho. Isso. Foi o meu testemunho, porque vai fazer um ano agora, dia 21, terça-feira, né? Agora de maio? Isso, que eu perdi meu primogênito. Um menino fora dos padrões. Um menino... É muito difícil, muito delicado ainda falar. Mas David era uma joia. Ele não era, ele é para mim. Ele é. Né? Mas Uma ele joia. é porque ele existe no céu. Verdade. Ele não está aqui materializado, mas ele Com continua certeza, sendo. e ele tá... eu tenho certeza que ele tá bem. Mas, assim, David, eu quero muito falar dele e do Aleph, né? Sim, que são meus isso. filhos. Mas o David, eu lembro que no batismo dele aconteceu algo muito diferente, no batismo das águas, né? Ele, com 13 anos, ele pediu para se batizar. Filho, você quer mesmo? Ele, quero, mamãe. Tão novo, né? E ele, sempre que ele escrevia uma cartinha para mim, ele fazia assim: muito obrigada, mamãe, pela senhora me ensinar os caminhos do Senhor. Então, tem várias cartinhas que ele sempre tem essa frase. Aí eu dizia, ai, meu Deus. E ele me encontrava, muitas vezes, na sala, orando. Às vezes, ele acordava de madrugada, ia para o banheiro, ele me via de joelhos, né, de madrugada, orando pela nossa família, orando pelo meu ministério, orando por todos. Eu sempre gostei de interceder, né, pelas pessoas que eu amo, pelo Brasil, por todas as pessoas que me procuravam. Eu sempre fui muito... Eu tenho esse chamado de intercessora também. Então, ele sempre teve ele sempre viu esse meu lado muito Isso era o espiritual. testemunho vivo, né? Ele dizia assim, tudo que ele ia fazer, ou que ele precisava, ele dizia, mamãe, ore por mim. Porque ele era como a Fabiana, né? Ele confiava na minha oração. Eu, filho, mas você tem que orar, viu? Olha, aí começava, você também tem, Deus vai ouvir a sua oração. Mas era aquela coisa, né? Confiar na oração da mãe, né? A mãe que ministrava a palavra, a mãe que realmente... Então, o David, ele foi muito bem criado, né? Dentro dos costumes da Bíblia. Ele era um menino fora dos padrões, como eu falei. Ele nunca experimentou bebida, nada disso. Festas. Só que veio a vaquejada. A vaquejada, né? Que ele começou a... Na verdade, a vaquejada para o Devinho foi uma coisa tão natural. Ele começou... Ninguém lá na nossa família... O meu marido sempre gostou muito de andar de cavalo. Mas não tinha coragem de correr vaquejada, né? E o David, pequenininho, com 14 anos, começou a derrubar boi. Meu Deus! A primeira vez que o David mandou o vídeo para mim, eu fiquei... Ai, meu Deus do céu! Eu não acredito. E aí, ele foi seguindo e a gente foi apoiando. E eu tinha muito medo, né? De acontecer alguma coisa porque é um esporte muito perigoso, né? Mas não foi na vaquejada, né? As pessoas sabem, a partida dele foi por conta de um acidente. E nesse acidente, aí a Alzira parou. Depois do acidente, ele faleceu ano passado com 17 anos, porque eu já tinha perdido o Netinho. Netinho foi a primeira perda significativa, filho, né, minha, há 6 meses antes do David. E aí depois veio o Devinho. Aí eu digo, eita Deus. Aí nessa hora eu me intriguei de Deus. O que queres tu de mim, Senhor? Não, nessa fase eu me intriguei de Deus. Natural, assim, humanamente falando, né? O Senhor já tinha recolhido um sobrinho filho. E depois de 6 meses, o filho... É muito forte a gente falar isso, mas como eu falei anteriormente, eu sou muito transparente. Então, seria até... Não seria eu se eu não falasse realmente o que eu sentia naquele momento, né? Então, eu digo, oxente, que é isso, Deus? Sim. Né? Tava orando, tava lutando orando pela minha casa, pelos meus filhos, pela minha família, por todos, sempre tentando fazer o melhor pelo outro, né? Cuidando do outro. E, de repente, Deus tira também meu filho. Aí, foi quando eu parei tudo. E eu tinha feito uma cirurgia há 3 meses. Foi. Antes
da partida do David, que foi a bariátrica, né? Então, assim, eu perdi meu filho, eu estava com 3 meses que tinha feito a cirurgia. Então, o peso que eu perdi foi além. Porque eu não queria comer, não queria... Então, fiquei muito, muito reclusa, um processo bem difícil. E para chegar realmente em uma relação, uma reatação do meu relacionamento com Deus, demorou. Demorou e faz poucos meses que a gente reatou a nossa relação, Jesus. E aí é quando, mesmo sem entender, né, a questão da perda, até hoje eu não consigo, né, entender ainda. Eu acho que nenhuma mãe. Não dá para entender. Nenhuma mãe dá para entender. A gente que não é mãe não consegue entender, né? Então, assim, eu acho que a partida do Devinho foi um divisor de águas na minha vida. Eu sou uma Alzira antes do Devinho e sou uma Alzira depois da partida do Devinho, né? Então, aconteceu essa questão da minha revolta com Deus e eu não queria saber mais de nada, só queria ficar no meu canto, mas aí tive que voltar a trabalhar, tive que olhar para o meu outro filho. Aí já ia falar isso, até porque você tem outro filho, né, aqui. Isso, então, assim, o Aleph, né, que era o filhinho do Devinho, que o Devinho cuidava do irmão, né? E aí eu disse, quando eu olhei para o Aleph, quando eu olhei para o meu filho, o Aleph, eu disse, não, eu tenho que levantar por ele. Por mim, por ele, pelo meu esposo, pela minha família, pelos meus pais. Tem muita gente que ainda precisa de mim, né? E principalmente o Aleph, né? Então, o Aleph perdeu o irmão pai Sim. e um amigo quando ele tinha 11 aninhos, né? E estudavam no mesmo horário, dormiam na mesma cama, uma cama de casal, né? Então, assim, aí eu tive que pegar um pouco, peguei minha dor, guardei. Guardou um pouco, né? E fui para cuidar da dor do outro filho. Para cuidar dele. E aí, meu filho eu estou cuidando dele, né? Como mãe, mas ele tá se tratando, está em terapia. Todos nós estamos em terapia, que isso para psicologia, isso é normal, né? Nós que somos psicólogas, a gente precisa estar em terapia. Sim. Mas agora eu estou numa terapia diferente, que é uma profissional que ela é especializada em luto. E você percebe, né, a diferença. Você, Sim. como mulher e como profissional também da área da saúde, sim. como é esse processo da vivência do luto e estando em terapia e com Deus também. Exatamente, né? Então, a terapia, ela foi um diferencial para que eu pudesse reatar com Deus. Olha como é importante falar isso, né? A terapia foi. Através da ciência, porque psicologia é ciência, ela conseguiu reatar o relacionamento dela com Deus. Ela me ajudou, tanto ela quanto o meu esposo, né? Meu esposo, ele ficou muito preocupado, porque ele estava acostumado com uma mulher que orava o tempo todo. Sim. Né? Uma mulher que orava, uma mulher que vivia, falava, respirava Deus, respirava Jesus o tempo todo. E, de repente, ele viu a esposa dele, aquela que respirava Jesus, não queria mais saber de Jesus. Eu acho que é muito fácil para a gente que está de fora chegar e falar, não, mas eu acredito que Deus tem algo para fazer. Realmente o Senhor tem. Mas quando a gente olha para você, é impossível, né, Fabiana, não lembrar de Êxtila. Alzira e Êxtila, a gente fica, Senhor, o que é que o Senhor tem para fazer na vida dessas mulheres, né? O que é que o Senhor tem para nos ensinar essa nação, ensinar a cidade que nós estamos, porque é uma força que só o Senhor mesmo para poder dar, né? Não existe nada que alguém também, por mais que sua psicóloga lhe dê as ferramentas para que você possa vivenciar o luto de uma maneira melhor, mas não existe nada que a gente possa dizer que vai trazer... Não, realmente o que essa pessoa disse é o certo, só o Deus mesmo. Né? E quando você perde um filho, tem muitas mulheres que devem estar me ouvindo agora e me escutando e que já podem até ter passado por essa experiência. Quando você perde um filho, você não quer ser consolada. Então, às vezes, quando uma amiga minha, a Fabiana mesmo, chegar para minha amiga, eu só peço a Deus que o Consolador te console. Eu dizia, eu não estou sentindo esse consolo. Eu não estou sentindo, Deus, eu não estou sentindo esse consolo.
a tua palavra diz que tu deixasse o Consolador, e eu não estou sentindo esse consolo. Ou eu não queria ser consolada, mas eu não sentia. Importante você falar isso, porque às vezes a gente quer consolar o outro, quer trazer uma palavra que levante o outro, mas o outro ali não está no tempo ainda. Exatamente. Não quer ouvir, a gente precisa respeitar esse momento, Exatamente. né? De uma esposa que perde um marido, de uma mãe que perde um filho, então a gente precisa entender e respeitar o limite do outro. Diante de qualquer perda, né? A gente precisa ter esse cuidado. O luto, ele é muito singular, ele é muito particular. E, assim, cada pessoa reage de uma forma, cada família reage de uma forma. E eu falo pela minha família, a experiência da minha família. Então, assim, outro ponto muito importante é eu estar aqui, é o meu esposo e o meu filho, o Aleph, né? Então, assim, nós temos uma força muito muito grande que vem do Senhor, né? E eu creio nessa força. Mas essa questão de assim, eu não vou soltar a tua mão. Então, ele não solta a minha mão, eu não solto a mão dele e a gente não solta a mão do Aleph. Sim. Sabe? Então, acho que isso também foi a fundamental para a gente não cair. Claro que todo mundo tem os momentos. Tem momentos que ele não está bem, que eu não estou bem. Agora, primeiro dia das mães, não foi fácil, né? Sem ele, só o Aleph. Então, tem sido um ano muito diferenciado, mas que eu tenho pedido ao Senhor graça, coragem, força, para que, como ele diz na palavra dele, né? Que a gente tem que ter bom ânimo, ele venceu, e que a gente nesse mundo vai ter as aflições, né? Então, vocês estão conhecendo um pouquinho da Alzira, a mulher de fé, né? Então, é essa fé que me segura, que me sustenta, essa fé em Jesus, e saber que eu tenho um Deus que cuida de mim, que cuida dos meus projetos, que cuida da minha família, mesmo diante dessa circunstância de dor, que cuida da minha vida. Alzira, e essa experiência que você passou, que você está passando, né? E vai o resto da vida. Você acredita que tem algo que você está conseguindo trazer como força para esse seu novo projeto na política? Com certeza, com certeza. Inclusive, eu acho que foi fundamental, né? Deus, ele faz o quebra-cabeça perfeito, né? A Alzira é psicóloga, a Alzira na área da saúde. Aí, passei por... Quantas vezes eu não tive que consolar uma mãe que perdeu um filho lá na UTI? Quantas? Inúmeras vezes, né? Quantas vezes eu não tive que abraçar uma filha que perdeu uma mãe? Sempre eu tive envolvida nesses casos do hospital. E eu tive experiência na pandemia, né? Pandemia, eu fui da linha de frente na pandemia, Sim. né? Então, assim, a pandemia, as pessoas perderam muita gente, né? Foram muitas mortes. E a pandemia, logo no início, a gente que trabalhava na linha de frente, que era da área da saúde assistencial, a gente tinha muito medo, porque ninguém sabia o que estava enfrentando, né? Que foi o Covid. E até os médicos realmente serem redirecionados, saber como lidar, saber o que fazer, quais as medicações, foi um caminho. E tivemos que ser muito rápidos. Mas, assim, a questão de você contaminar, o medo de você contaminar o colega, o medo de você chegar em casa e contaminar os seus filhos, o medo de você contaminar um amigo, né? Foi terrível. Então, a questão de eu trabalhar com perdas na pandemia triplicou a experiência, né? Então, fui da linha de frente do sanatório, fiquei na linha de frente de União dos Palmares, do HRM, que eu tive essa experiência, fiquei quase 2 anos lá, onde eu tenho uma saudade, que eu amei trabalhar ali, e as pessoas que eu conhecia, que admiro, todos os profissionais, beijos, meu grupo de união. Trabalhei no Coração Alagoano, no Hospital Adib Jatene, que é ao lado do Metropolitano. Então, assim, Deus foi me colocando sempre em situações que eu estivesse trabalhando com essas situações, né? De perda, não tem como no hospital não acontecer isso. Sim. E aí veio a perda do meu filho.
né? E aí eu fui fazer uma entrevista na cidade de Viçosa, fui convidada pela uma rádio que é muito famosa lá na cidade, que é a Princesa, a Rádio Princesa. E nessa entrevista, eles me perguntaram, né? Você tem, Alzira, foi em janeiro agora essa entrevista. Você tem interesse em ser política aqui em Viçosa? Eu falei, tenho. Tenho sim, tenho interesse sim. Agora eu quero ser uma política diferenciada. Eu não quero ser iguais aos que estão... E como é que seria essa política diferenciada? Então, assim, eu realmente entrei, né? Aí, em fevereiro, Aí, quando a Alzira falou isso, começou... O burburinho, né? Na cidade. E aí, até quando realmente eu decidi... Que bom. E aí, eu digo, então eu tô nessa situação aqui do luto e eu vou ajudar muitas mães não passar pelo que eu tô passando, né? Meu filho, ele se foi devido a algumas questões... vamos dizer que não teve uma assistência adequada no momento que ele precisou, né? Ele não teve. E... diante dessa situação, foi um dos maiores motivos que eu aceitei o desafio. Despertou, né? Um olhar maior. Despertou um olhar, e aí eu comecei a visitar, fazer visitas, comecei a ir em lugares em Viçosa. Eu sou de Viçosa, sou viçosense, nasci em Viçosa, terminei o segundo grau quase completo em Viçosa, mas vim para Maceió. Mas, assim, a Viçosa... ela sempre esteve no meu coração, porque tudo que tinha em Viçosa, final de semana, a Alzira estava em Viçosa. Você não é uma pessoa aquém de Viçosa, né? Você é filha de Viçosa, eu sou filha de Viçosa e eu tenho a minha casa em Viçosa, né? Eu e meu pai. E, assim, a política... por que a política está fazendo parte, né, da Alzira? Meu pai, ele foi vereador de Viçosa, né? Meu pai, ele teve 3 mandatos como vereador. O meu pai, ele foi prefeito de Viçosa. Seu pai? Meu pai é o José Francisco, só que é conhecido como Deda. Deda. Né? Então, assim, meu pai tem esse histórico, essa raiz política vem dele, né? E aí eu falei pra ele, e aí, pai? Fui lá conversar com o que é que você acha, o né? mestre da política, né? Que é ele. Ele, você quer, minha filha? Quero. Quer que o senhor me abençoa? Sim. Aí ele falou... eu estou junto com você. Então, meu pai me abençoou, está comigo nessa luta. E é uma mulher, né, minha gente? Chegou a hora das mulheres tomarem postos. Então, assim, essa mulher diferenciada que você... como seria essa mulher? Uma mulher que realmente se dedique ao povo. Uma mulher que tenha um olhar mais sensível ao povo. Uma mulher que ela tenha um olhar diferenciado para o povo. Então, assim... eu vejo a nossa cidade hoje, de Viçosa, muito carente, principalmente na área da saúde. Sim. A área da saúde precária demais, muito esquecida, desassistida em todos os âmbitos, do básico ao mais complexo. E como você é da área da saúde, você tem tem propriedade, né? Exatamente. E não tem como não olhar para isso. Exatamente. Né? Então, assim, como eu me envolvi, né, nessa questão de ser política, eu disse, não, então agora eu quero ver a realidade, né, num cenário mais amplo. Uma coisa é eu ir para Viçosa, ficar na minha casa, né, na casa de um amigo, na casa de um familiar, mas agora fui para a população, eu fui para o seio da cidade. Sim. E aí eu tenho me impactado, né, com essa realidade. A realidade triste, e eu quero mudar esse quadro, eu quero fazer parte dessa mudança. E lhe conhecendo como eu lhe conheço, o pouco que eu conheço, eu sei que muitas coisas boas estão por vir, né? Quero fazer parte dessa mudança e sei que Viçosa necessita dessa mudança e o que tiver ao meu alcance, se o Senhor Jesus me conceder essa graça, eu vou ser um instrumento para fazer realmente acontecer essa mudança na minha cidade.
fazer mais, né? Porque Fazer mais. eu acredito que você já faz onde você está, da forma como você consegue, né? E a política, eu acredito que vai te instrumentalizar muito mais Sim, para sim, isso. muitas aberturas, né? Isso. E aí você tem uma condição maior. Como é que eu vejo a política? Se hoje eu consigo ajudar 5 pessoas dentro de um hospital, 10 pessoas, eu vejo que com a política eu consigo ajudar uma população. Muito mais, Né? é verdade. Então, é essa Alzira. Essa mãezona, né? Quer ser mãe de mais gente. Será que é aquela gestação daquele sonho que você viu? Olha aí. Eu acho que essa gestação, ela foi tão simbólica que não foi só desses projetos que eu falei anteriormente, é de muitas coisas que estão por vir, estão Sim, por vir, eu acredito né? também nisso. Eu acredito nisso porque Deus, ele tem suas formas de trabalhar e a gente não entende e a gente só precisa obedecer e seguir os comandos dele. Né? Alzira, eu sempre gostei muito de lhe ouvir. Eu gostaria de pedir para você deixar aqui uma palavra para as jovens, para a juvenil, né? Para as mulheres mais velhas também. Aquele conselho que a gente sempre ouviu de Alzira, o que você diria para as mulheres que não passam pelas mesmas coisas que você, como você também citou, né? Cada um tem suas vivências, as experiências de vida da gente são diferentes, mas queria que você deixasse uma mensagem pra gente, pra ficar lá sempre ouvindo. Eu vou ouvir o que a Alzira falou naquele dia. Olha, o que eu deixo, assim, para as mulheres em todos os níveis, crianças, adolescentes, jovens, mulheres maduras, se cuidem, que se amem, que se vejam como prioridade. Eita, importante. Né? Que ajudem outras mulheres a crescer, né? Que levante outras mulheres, que se você puder ajeitar a coroa da sua amiga, né, da outra mulher, que você faça isso. Ai, mas que você não vá derrubar ou que você venha trazer mais uma crítica, né? Então, assim, eu estou muito deixar essa mensagem, que mulheres, vamos levantar outras mulheres. Né? Vamos levantar na política, vamos levantar nas empresas, vamos levantar em todas as áreas, porque a mulher ela é um ser abençoado demais, com muitos talentos, e a mulher só tem a agregar, e a gente só precisa se permitir para que Deus venha nos usar. É verdade. Né? Então, a mensagem principal que eu deixo é: mulheres, vamos levantar outras mulheres. Isso aí. E a mensagem que eu tenho para deixar para você é obrigada. Obrigada de verdade por ter escolhido, por ter abraçado essa missão, mais uma, né? A gente que te conhece de tantas circunstâncias, a gente sempre consegue agregar muito em nossa vida, olhando para a sua vida. E eu peço também que Deus abençoe muito mais a sua vida, abra muitas portas para que você possa passar, porque eu sei que você passando por muitas portas, outras mulheres passarão também e serão fortalecidas. Você me levantou como mulher, como pessoa também agora. Acredito que muitas pessoas que estão te ouvindo e que te ouvirão também serão levantadas, fortalecidas. Amém. E eu peço a Deus que te abençoe. Amém, amém. E obrigada, gente. Eu espero que você consiga reter aquilo que é bom para a sua vida e que você siga esse caminho aí, que a Alzira citou, né? De levantar outras mulheres, de nos fortalecermos, porque juntas nós realmente somos mais fortes. Um beijão e até mais.